Vou fazer a leitura, você acompanha aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim, Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 15. Então falou o Senhor todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás e não furtarás. E a gente vai ler só até aqui, depois nos outros domingos nós vamos avançando, tá bom? A gente vai ler só até o versículo 15. Não furtarás. Depois de um tempo, né, que nós ficamos sem continuarmos esse estudo, então eu quero só dar um pano de fundo aqui geral para a gente poder relembrar algumas coisas. Por que é tão importante nós estudarmos os 10 mandamentos? É importante a gente entender isso, porque existem pessoas que acreditam que esses 10 mandamentos são somente para os judeus, ou somente para as pessoas do Antigo Testamento. O fato é que o povo de Israel ficou aí aproximadamente 400 anos escravizado no Egito, e aí logo depois eles foram libertados por Deus, pela mão de Moisés, e aí então eles precisavam de um direcionamento de como deveriam se comportar diante de Deus e também diante do próximo. E então, se você olhar o capítulo 19, versículo 1, vai dizer ali que 3 meses depois que eles foram libertados do Egito, o Senhor entregou para eles estes mandamentos, os 10 mandamentos ou o decálogo, que também é conhecido dessa forma, tá bom? Então, olha que interessante, quando nós observamos esses mandamentos, nós vemos então que eles são colocados em 2 categorias, eles têm uma divisão, 2 divisões. Se você prestou atenção na leitura, resumidamente, os 10 mandamentos são esses. O primeiro você tem ali, não ter outros deuses diante do Senhor. Aí o segundo, não fazer imagens, a imagem de escultura, não se curvar diante de imagens. O terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. E o quarto, apenas 6 dias trabalharás. Por que colocamos dessa forma, apenas 6 dias trabalharás? Porque o quarto lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas, na verdade, quando nós observamos o Novo Testamento, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou a importância, né, de não guardar o sábado, mas de servir a Ele. Jesus é o Senhor do sábado. E o próprio Cristo, ele não guardou o sábado. Então, se existe alguma dúvida sobre isso, esses vídeos, essas mensagens, elas são colocadas no YouTube da igreja. Se você colocar lá, Igreja Batista da Graça em Uberaba, você vai encontrar a nossa igreja lá e elas estão lá, inclusive esse estudo do sábado, tá bom? Mas nós chegamos a entender então que, de acordo com o ensino de Jesus e dos apóstolos, o ensino do Novo Testamento, não há necessidade de guardar o sábado, mas todos os demais mandamentos, nós vamos ver que eles são confirmados na palavra de Deus toda, como um todo. Principalmente no Novo Testamento, eles são confirmados. Então nós temos ali 4 mandamentos, né? E a outra coluna nós temos os outros 6, que diz: honra pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar.
Esses nós vamos passar por eles ainda, os outros dois. Mas por que é importante nós vermos e entendermos essa divisão? Porque nós temos aqui algo muito importante. A primeira parte, eles estão relacionados diretamente a Deus, ao nosso relacionamento com Deus, à nossa conduta diante de Deus. Você pode verificar que tudo ali vai dizer a respeito de Deus. Mas a segunda coluna nós temos ali a respeito do nosso relacionamento com o próximo. Então nós temos a primeira parte, que é o nosso relacionamento com Deus, e a segunda parte, que é o nosso relacionamento com o próximo, né? Agora, o interessante disso é que o próprio Jesus Cristo, ele endossou, né, esses mandamentos. Nós encontramos ali em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40, o seguinte: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quais dois mandamentos? Amar ao Senhor acima de tudo e amar o próximo como a mim mesmo. Por que ele disse que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas? Porque todo o Antigo Testamento, cada mandamento que nós encontramos, não somente nos livros da lei, no Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, mas em todo o Antigo Testamento nós encontramos mandamentos. E todos esses mandamentos, se você verificar e estudar, você vai ver e vai comprovar de que eles se referem ao nosso relacionamento, à nossa conduta diante de Deus e à nossa conduta diante do próximo. Então isso é interessante, porque é justamente isso que Jesus está falando. Quando ele fala sobre amarás ao Senhor teu Deus, então seria como se fosse aquela primeira coluna: não ter outros deuses diante de Deus, né? Não se curvar à imagem de escultura. Tudo isso se relaciona a Deus, a amar a Deus acima de tudo. E no restante dos mandamentos, honrar pai e mãe, não matar, não furtar e etc., nos fala a respeito da nossa conduta com o próximo. Ou seja, eu não devo matar o próximo, eu não devo roubar do meu próximo, eu não devo cobiçar as coisas do meu próximo. Então, é muito interessante quando nós entendemos essa divisão. Agora, o que nós temos que entender também, que é muito importante, é que nós não nos chamamos como aqueles que guardam os 10 mandamentos. Porque é muito comum quando você pergunta para alguém num ato de evangelismo, por exemplo: olha, você tem certeza que você vai para o céu? Ou, melhor, né, uma pergunta melhor: o que você pode fazer, o que você deve fazer, né, de que maneira você pode chegar até o céu? E é muito comum você encontrar a seguinte resposta: guardar os 10 mandamentos. Nós precisamos guardar os mandamentos. Só que o interessante é que quando nós estudamos esses mandamentos e vemos esses princípios estabelecidos no Novo Testamento, nós vemos que eles são muito mais abrangentes do que a gente pensa. São muito mais abrangentes. Por exemplo, nós estudamos a respeito de não matarás, né? Não matarás. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse que se eu tenho ódio no meu coração pelo meu próximo, eu deveria ser julgado assim como um assassino. Porque o que diz ali, não matarás, na verdade é não assassinarás. Essa é a tradução correta. Entende? Então, quando nós estudamos esses princípios, porque na verdade a nossa intenção aqui não é dizer que nós guardamos os 10 mandamentos, não, mas nós aprendemos os princípios que existem neles, que são comprovados e são confirmados no Novo Testamento, e aí então nós aplicamos isso na nossa vida. O caso do sábado, por exemplo, quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vemos ali que não se deve guardar o sábado. Jesus ensinou isso. Mas o que Jesus estava ali determinando também? Que deve haver, né, o que nós aplicamos para nós? Que deve haver um dia, não somente de descanso, mas um dia para adoração comunitária, adoração comum, né, em comunidade. E aí é então que nós separamos o dia de domingo para essa adoração comum. Por isso que nós costumamos dizer que domingo é o dia do Senhor. Todos os dias são do Senhor, lógico, mas o domingo é o dia em que nós vamos cultuar ao Senhor. Então, por isso, eu até te encorajo, irmãos, escuta.
Faz o possível e até mesmo o impossível, mas não marca compromisso para domingo. Domingo é o dia de você cultuar a Deus. Nós encontramos esse princípio na palavra de Deus, e isso é muito importante, tá bom? Então esses 10 mandamentos, eles foram dados por Deus ao povo de Israel, e agora o interessante é que, mesmo depois de mais de 3.300 anos, eles ainda têm uma extrema relevância para os dias de hoje, são muito atuais, como esse que nós vamos estar vendo hoje. Tá bom? Então hoje nós estaremos vendo sobre o 8º mandamento, que é não furtarás. Não furtarás. É muito interessante quando a gente pensa nesse mandamento, que ele, juntamente com o 6º, né, lembra qual que é o 6º mandamento? Não matarás. O 8º, junto com o 6º, eles têm uma popularidade muito grande na boca da sociedade. Porque eu não sei se você já encontrou alguém que lhe desse a seguinte resposta, ao você perguntar assim, você crê que você é um pecador o bastante para merecer o inferno? Porque essa é a condição de ser humano, não é verdade? Nós somos pecadores, merecemos o inferno. Mas quando nós mencionamos isso para muitas pessoas, eles dizem assim, bom, eu sei que eu sou pecador, mas espera aí, eu nunca matei e nunca roubei. Já recebeu essa resposta? Nunca matei, nunca roubei. Espera aí. Em outras palavras, o que eles estão querendo dizer? Olha, eu sei que eu estou errado, mas tem gente muito pior do que eu. Mas diante de Deus não faz diferença. Todos nós nos encontramos na mesma condição. Pecadores miseráveis, carecemos da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Amém? Se não fosse pela graça de Deus, pela salvação que Ele nos dá em Cristo, eu nem imagino onde é que eu estaria nessa noite, né? Nem se eu estaria vivo, né? Provavelmente eu estaria morto, pagando pelos meus pecados no inferno, mas pela graça de Deus nós estamos aqui juntos, né? Mas é muito comum pessoas dizerem assim, né? Eu nunca matei, nunca roubei, ou seja, eu não sou tão pecador. Acontece, irmãos, que nós vivemos numa sociedade caída, a nossa sociedade não presta. Nós vivemos num mundo pecador, devastado pelo pecado, né, um mundo perverso e que a tendência é só a piorar, só a piorar. Então a nossa sociedade, ela tem abraçado o pecado de tal forma que tem tido certos pecados que são tolerados pela sociedade. É o que eu gosto de chamar de pecados toleráveis. Pecados toleráveis. E como que nós aplicamos esse mandamento aqui? Porque porque nós temos que fazer essas aplicações antes que a gente pense assim, espera aí, eu nunca roubei. Eu nunca roubei, Ok? Só que o que nós temos que fazer é fazer as aplicações corretas para a nossa vida em todas as esferas da nossa vida. Em todos os lugares, cada cantinho do nosso coração. E aí quando a gente enxerga de uma forma mais abrangente, porque é interessante, né? Eu estava até comentando com alguém essa semana, infelizmente tem pessoas que precisam de um mandamento para tudo. Não, se eu não encontrar um mandamento que fala para tal coisa, só que desprezam os princípios. Mas nós temos princípios. Então, é importante para nós pegarmos a palavra de Deus e aplicar em cada cantinho do nosso coração. Se a gente enxerga de uma forma mais abrangente, nós conseguimos fazer algumas aplicações importantíssimas para os dias de hoje, como por exemplo, roubar dinheiro público. Isso não é roubo? Para a sociedade não é. Infelizmente. Aí é claro que nós pensamos em quem? Nos políticos. Nos políticos. Infelizmente, o nosso país é conhecido mundialmente pelo futebol, carnaval e corrupção política. O nosso país é conhecido mundialmente pela corrupção política. Infelizmente, o nosso país ele tem um histórico de corrupção e lavagem de dinheiro sem precedentes. Infelizmente. Estou dizendo isso para os irmãos para que todos nós entendamos que nós vivemos numa sociedade caída, desmoralizada, né? Então, infelizmente, o nosso país ele é conhecido pela corrupção. De todos os casos de corrupção que nós temos, existe um que nos chama muita atenção e que repercute até os dias de hoje,
que é a famosa Lava Jato, né? Então, infelizmente, e olha só, e justamente o líder desse escândalo é aquele que ocupa o presidente da República, o lugar da presidência da República. Aquele que é comprovado, que foi comprovadamente, né, o líder desse esquema, hoje ocupa. Olha só, consegue enxergar o quanto a nossa sociedade é desmoralizada? Consegue enxergar isso? Então, isso é para que nós possamos ver o quanto a nossa sociedade é caída, é falida. Nós temos também a questão da invasão de terras e propriedades. Não são coisas que acontecem também? Isso nos mostra que a nossa sociedade é caída, né? Então, a propriedade privada corre risco. Aquela ideia do comunismo, ela tem tomado conta, né? Porque, afinal de contas, a pergunta que não quer calar é: por que uns têm tanto e outros não têm nada? Isso é injusto. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós teremos sempre os pobres conosco. Então, nós não encontramos esse conceito na palavra de Deus. E daí, alguns acham que, por causa disso, eles têm o direito de invadir as terras dos outros, propriedade alheia, né? Mesmo que, irmãos, a gente tem que entender o posicionamento da palavra de Deus. Não importa se aquela terra, se o dono daquela terra ou daquela propriedade está usando ou não está usando, se planta ou não planta, não faz diferença. Aquela propriedade é privada. Aquele que invade, aquele que não precisa nem invadir, aquele que incentiva a invasão, também está errado e ele é considerado como ladrão também. Isso é roubar, isso é roubo. Aí nós vamos abranger. Está vendo como é que a gente abrange? Quantos, talvez, de nós não dissemos essa frase? Achado não é roubado. Achado não é roubado. A gente faz isso muito quando é criança, né? Principalmente. Achado não é roubado, achado não é roubado. Na verdade, as pessoas a maioria das pessoas que se aderem a esse conceito, sequer se dão o trabalho de procurar o dono de uma carteira que se acha na rua. Por quê? Achado não é roubado. Você vê como é que a sociedade tem endossado esses pensamentos corruptos? Nós temos a questão de roubar nos impostos. Como é que se rouba nos impostos? Os irmãos sabem, não pagando devidamente os impostos, não declarando o imposto de renda de forma justa, emitindo notas fiscais com valores adulterados, mentirosos, para tentar tapear a Receita Federal, porque afinal de contas o leão está aí pronto para abocanhar as pessoas, né? E os irmãos apertem os cintos. Então aí muitas pessoas pensam assim: não, mas é injusto, eu posso sonegar impostos porque os impostos do nosso país são uma injustiça. Ok, mas você não pode pagar uma injustiça com injustiça. Pelo contrário, o Senhor Jesus ele disse que nós devemos pagar o mal com o bem, não o mal com o mal com o bem. E aí então, o próprio Senhor Jesus, ele disse: dai a César o que é de César. E nós vamos ver esse texto daqui a pouco. Consegue ver o quanto a gente consegue fazer uma abrangência nisso? Roubar a vaga do idoso ou do portador de deficiência no estacionamento. E eu preciso me segurar quando eu vejo alguém parando o carro numa vaga para deficiente físico e sair andando, assoviando como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo bem. Porque já aconteceu de eu precisar daquela vaga. E já aconteceu de eu parar o carro do lado da pessoa, né, aliás, na traseira da pessoa ali, a pessoa parou no shopping, numa vaga dessa. Eu parei, já aconteceu de eu parar o carro ali, fechando a pessoa. Chego, claro, com todo amor, carinho, mas também firmeza, e perguntei, porque a pessoa estava fechando o carro, eu vi, não tinha adesivo, não tinha o cartão, porque tem que ter o cartão, né, ali de autorização para aquela vaga, e a pessoa saiu sorrindo, né, era uma senhora, parou no shopping com sacolas, então dava para entender que ela estava fazendo compras. E aí então eu cheguei com toda a educação e disse para ela, falei: senhora, essa vaga é para deficiente físico, a senhora pode estar autorizada a parar aqui?
Por quê? Não, porque eu tenho um deficiente físico aqui no meu carro e eu estou procurando uma vaga e essa aqui está no jeito para mim. Eu vou tirar. Tá bom, muito obrigado, eu agradeço. Nada desse conceito, irmãos, aquele pensamento assim, não, mas eu sou crente, eu preciso exercer o amor. A justiça também. Às vezes nós nos esquecemos da justiça e ficamos falando demais em amor, amor, amor. Mas o amor de Deus também se revela na justiça dele, porque Deus é santo. Agora, se ela dissesse assim, não, eu não vou sair dessa vaga, essa vaga é minha. Ok, eu procuro outra vaga. Que o Senhor cuide da sua vida. E Deus cuida. Porque a justiça de Deus, como é que o pessoal fala? A justiça de Deus tarda, mas não falha? Na verdade, ela não tarda, não. Nós é que nos precipitamos demais e queremos que Deus age na hora. A justiça de Deus é sempre perfeita no tempo dele, mas ela não falha. Ela não falha, né? Então, infelizmente, são coisas que acontecem. Nós temos também, por exemplo, roubar o trabalho ou a pesquisa de alguém. Será que algum de nós aqui nunca fizemos isso? De repente você tem que fazer uma pesquisa sobre alguma coisa, e aí você vai lá na internet, pesquisa, copia, cola, faz uma montagem e assina embaixo. Não seria roubar? Isso não seria plágio? Consegue ver? Você consegue enxergar o quantas coisas estão envolvidas? Agora o bicho vai pegar. Não pagar as suas dívidas. Queridos irmãos, se os irmãos soubessem o quanto o número de cristãos, incluindo pastores, que não pagam as suas contas e estão com o nome sujo no Serasa, é exorbitante. Tanto é que quando eu me lembro, e eu já dei esse testemunho aqui, quando eu fui financiar o nosso primeiro carro financiei, né, era um Corsinha, o Indy 96, vinho, show de bola, carrinho lindo, gostoso, macio, 96. Mas aí então fui lá para financiar o carro, e na verdade não era esse, né, era um outro que eu estava olhando, num outro estabelecimento. Mas aí então conversa aqui, conversa ali, vamos ver, e fez a simulação e tal, e é isso. Ótimo, então aí o moço disse, ótimo, vamos fazer o seguinte então, qual que é a sua profissão? Aí ele qual que é a sua profissão? E eu disse, eu sou pastor. Aí ele fez assim, não dá. Eu falei, mas como assim não dá? Não dá. Nós não financiamos nem para pastores e nem para políticos. Gente, eu fui colocado no mesmo patamar de um político. Eu acho que eu fiquei mais chateado com isso do que o fato de não ter saído de lá com o carro. Puxa vida! Mas aí conversa vai, conversa vem, e aí eu entendi o lado da pessoa. Ele disse que realmente muitos evangélicos não andam em dia com as suas contas e tinham um nome sujo. Então ele nem se dá o trabalho de preencher o formulário para enviar para o banco. E aí, claro, né, aí eu fui num outro estabelecimento, na verdade numa outra cidade, né, e aí lá financiei e deu certo e tal. Né, então graças a Deus por isso. Mas infelizmente, irmãos, então aquele que não paga as suas dívidas, falta-lhe uma boa dosagem de caráter. E o cristão não pode se encaixar nisso. Então o cristão ele tem que ser exemplar no seu compromisso diante da sociedade. Ele tem que ser exemplar. Tem que pagar as suas dívidas, né? Quando de repente há momentos em que você precisa de repente pegar um dinheiro emprestado com alguém, porque aconteceu algo de súbito e você, ou talvez a gente não tenha aquele dinheiro naquele momento, mas é algo que precisa ser feito e aí nós pedimos a alguém emprestado. E nisso eu dou graças a Deus pela minha sogra. Né? Mas quando há essa necessidade, nós precisamos pagar a nossa dívida. Nós temos que pagar, porque se eu não pago, isso se encaixa na categoria de roubo. Porque eu peguei um dinheiro com a promessa de devolver aquele dinheiro, mas eu não devolvi. Então, quando você não devolve alguma coisa, isso é roubo. Isso é roubar.
Então você vê que o quanto esse mandamento ele é muito mais abrangente do que a gente imagina. Consegue ver? Enfim, no Velho Testamento tem muitos tipos de roubos e penalidades diferentes para esses roubos. Nós temos muito sobre isso e a nossa intenção não é falar sobre tudo isso, né? Se você ler os livros da lei, você vai ver isso. Se você começou a fazer a leitura da Bíblia anual, e eu espero que cada irmão esteja fazendo a sua leitura, pelo menos uma vez por ano se espera que cada cristão leia a Bíblia. Não foi à toa, né, que a gente entregou um papelzinho desse aqui, né, que é uma tabela de leitura bíblica anual. Se você seguir certinho, você vai ler a Bíblia em um ano, dia 31 de dezembro, aí você pode orar e dar graças a Deus, porque você fez algo que Deus espera que cada cristão faça. Tá? Então, é muito fácil. E eu tenho aqui, se alguém quiser, tem alguns sobrando aqui, só pegar comigo. Mas se você passou pela leitura, né, você está no Decálogo, você está no Pentateuco, aliás, e você vai ver, vai se deparar com textos que falam a respeito disso. Então a nossa intenção não é falar sobre tudo isso, nós não temos tempo, mas os princípios que nós encontramos na palavra de Deus relacionados ao 8º mandamento, de não furtarás. Né? São muitos versículos. Se você tem o costume de anotar, parabéns, anote para poder verificar depois, confirmar se está tudo corretamente conforme o contexto, para que, né, ninguém pense que tirei alguma coisa fora do contexto. Se você não desejaria anotar, mas não tem caneta no fundo, pode pegar. Eu não tenho papel. Então, de tudo, se você quiser, depois eu posso te passar até mesmo a minha colinha que eu estou utilizando aqui, tá bom? Mas alguns princípios relacionados a esse mandamento. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 11 diz o seguinte: Paulo diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Não é uma verdade que Paulo diz? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se o quê? Irmão. Ele está escrevendo isso para uma igreja. Dizendo-se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Consegue enxergar que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, claro, ele colocou os roubadores ali na mesma listagem com os idólatras, avarentos, maldizente, beberrão, ele colocou na mesma lista. Nós temos também o capítulo 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Só que se você continuar o texto, Paulo vai dizer o seguinte: e é o que alguns de vocês eram, mas vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram santificados. Então vocês eram isso, agora não são mais. Então vocês precisam agora andar conforme a nova vida que vocês receberam em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Então quando ele coloca ali, ele coloca nessa lista ladrões e roubadores. Quando a Bíblia apresenta a palavra ladrões, ela está falando ali, quando nós encontramos essa palavra, ela é equivalente a salteadores, ou seja, aquela pessoa que fica à espreita e aí aborda alguém na rua com violência e rouba o que aquela pessoa tem. Isso seriam os ladrões. Agora ele diz também roubadores. A diferença de ladrões e roubadores é que quando a Bíblia usa a palavra roubadores, ela está mencionando sobre aquela pessoa, qualquer pessoa que se apropria de algo que não é seu. Seja com violência, sem violência, seja omitindo o pagamento de alguma conta, de algum imposto, essa pessoa é considerada um roubador. Então, qual deve ser a conduta do cristão, já que a palavra de Deus ensina dessa forma? A nossa conduta deve ser: dê ao outro o que pertence ao outro. Não devemos ficar com aquilo que não é nosso.
E tem um versículo muito interessante que nos ensina muito. Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que toma emprestado é servo do que empresta, porque enquanto você não paga aquela dívida, você está amarrado àquela pessoa. Então se desamarra, paga logo aquela dívida e seja livre, não seja servo. Então dê ao outro o que pertence ao outro, né? Dê ao outro o que pertence ao outro. Então, aí nós podemos colocar várias coisas aqui. Por exemplo, não roube do seu patrão horas de trabalho fazendo corpo mole. Eu não estou satisfeito com o meu trabalho, então eu vou fazer um corpo mole aqui. Na verdade, isso é roubar do seu patrão, porque você está sendo pago para trabalhar, normalmente, 8 horas por dia. Aí não deve ser como aqueles funcionários da prefeitura, né? Já viu como é que funciona a prefeitura? Funcionários de rua, né? Que trabalham na rua. Você tem, aqui tem alguns funcionários aqui, eu não estou dizendo tudo, mas por que eu falo isso? Nos chama atenção, né? O que a gente faz? Normalmente a gente passa na rua, tem um buraco no chão, as pessoas ali trabalhando naquele buraco, naquele bueiro, fazendo limpeza e tal. Esses dias mesmo aconteceu na avenida, por causa das fortes chuvas. O caminhão da prefeitura parou bem no meio da avenida para fazer uma limpeza ali no bueiro, ver como é que estava ali e tal. Tinha mais ou menos umas 15 pessoas ali de mão abanando, e eu acho que tinha 1 ou 2 lá mesmo trabalhando, mas o restante tudo assim, né? E rindo e contando piada e tal. A gente não deve fazer isso. Essa não é uma conduta do cristão, né? Então trabalhe de forma exemplar. Você é pago para dar lucro para o seu patrão. É chato isso, né? Mas não é verdade? O funcionário não é pago para dar lucro para o patrão? Eu não quero dar lucro para o patrão, então abre o seu próprio negócio. Mas eu não tenho condições, então se submeta ao seu patrão. Não tem outra escolha, né? Então, se você deve dinheiro a alguém, pague aquele dinheiro, seja exemplar, pague aquela conta, pague aquela dívida. Mas eu não tenho dinheiro, vai e negocie. Dê as caras lá e converse com a pessoa. E seja sincero. Irmãos, Deus honra a sinceridade. Olha, eu estou aqui porque eu te devo, não nego, mas no momento eu não tenho como lhe pagar de forma integral. Podemos negociar? Você pode parcelar? O que a gente pode fazer? Isso é importante, porque faz parte do caráter cristão, né? Então, negocie a dívida, mas pague. Segunda ideia aqui, dê ao governo o que pertence ao governo. Não fique com nada que seja do governo. Mas o governo é injusto. Não pague a injustiça com outra injustiça. Não pague pecado com pecado. Romanos 13, versículos 6 e 7, olha o que Paulo disse ali. Por esta razão também pagais tributos. Tributos era um tipo de imposto que havia naquela época, tá bom? Então, porque você vai ver que ele vai usar as duas palavras, tributos e impostos. Tudo isso eram tipos de impostos que haviam naquela época que Roma colocava sobre os judeus. Mas diz, por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Aqueles que estão lá no governo são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Se você olhar o contexto de Romanos capítulo 13, ele está falando sobre o respeito às autoridades. E há um tempo atrás nós estudamos Romanos capítulo 13 e passamos por esse texto, não é? Entende? Então o cristão não deve sonegar impostos, não deve mentir, não importa se o governo é injusto, né? E terceiro, aliás, outro versículo, né? Mateus 22, 17 a 21. Jesus, olha só o que Jesus ensina. Disseram para Cristo, né? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo ou imposto a César ou não? Pergunta interessante, né? Jesus, é correto nós devemos pagar imposto para César? Lembrando do contexto da época, tá bom? O Império Romano, eles caíam em cima, colocavam impostos exorbitantes sobre os judeus, sobre o povo judeu, né? E eles oprimiam o povo. Então eles estão dizendo, é lícito pagar impostos para um governo que nos oprime? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia,
disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, aquela moeda que vai ser dada para pagar o imposto. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Ou seja, o que está escrito nessa moeda? De quem é essa foto aqui? De quem é esse desenho? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aí nós aprendemos um outro conceito muito importante aqui, porque não somente dê ao governo o que pertence ao governo, mas no final, Jesus ele coloca junto ali, então ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer que existe algo que deve ser entregue ao governo, mas também existe algo que deve ser entregue a Deus. E aí nós vamos para o nosso terceiro ponto: dê a Deus daquilo que pertence a Deus. E eu achei muito importante colocar essa palavra daquilo, porque nós simplesmente entregamos a Deus daquilo que já é dele, porque o Salmo 24:1 nos ensina: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo isso que existe pertence a quem? Ao Senhor. Se nós observarmos esse conceito na palavra de Deus como um todo, em toda a palavra, nós vamos enxergar muito bem, de forma muito clara e absoluta, que nada que nós temos realmente é nosso, porque tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Eu me lembro um episódio, que eu vi certa vez de um desenho. Não vou falar qual desenho é, mas é o desenho que retrata uma típica família norte-americana, onde você tem um pai molenga, e aí você tem crianças bagunceiras e tudo mais. E aí o rapazinho, com o cabelinho bem espetadinho assim, sentaram numa mesa de jantar certa vez e foram agradecer. Então o pai, molenga, disse: filho, agradece pelo jantar. E aí o filho faz a seguinte oração, mais ou menos assim: Senhor, nós agradecemos pela comida que nós compramos com o dinheiro que nós ganhamos com o trabalho que nós temos. Puxa vida! Não, nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. Ele simplesmente coloca em nossas mãos para que nós possamos administrar. Nós somos simplesmente administradores daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Porque, queridos, Deus não precisaria sequer estalar os dedos, figurativamente falando, claro. Deus nem precisaria fazer isso, e Ele tiraria a nossa saúde e nós não poderíamos trabalhar mais. E aí ficaríamos às mínguas, dependendo de esmolas. Mas não, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, amém? Deus tem nos dado a oportunidade, Então, esse é um conceito muito importante. E aí nós temos um versículo que, creio eu, que é o mais usado em todos os estudos que se falam a respeito disso. Porém, algumas pessoas dizem assim: não, mas isso aí é coisa do Velho Testamento. Ok, se nós vamos começar a viver somente pelo Novo Testamento, então nós precisamos comprar não uma Bíblia completa, mas somente o Novo Testamento. Você não concorda comigo? Porque se o Velho Testamento não tem relevância para a nossa vida, então por que nós vamos ler todo o Velho Testamento? Vamos passar logo para o Novo Testamento só. Mas não, a palavra de Deus ela é toda inspirada por Deus e é toda para o nosso ensino, para o nosso proveito. Embora o livro em si não fala especificamente sobre isso, esse não é o assunto central do livro. O assunto central do livro de Malaquias, ele fala ali a respeito ele combate a religiosidade de sacerdotes que andavam fora dos desígnios de Deus. Mas dentre essa conduta errada, o profeta ele diz ali também, Malaquias 3, já que nós estamos falando sobre não furtar, ou não roubar, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas.
Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Nós não ofertamos a Deus, e precisa ficar muito claro isso, nós não ofertamos a Deus esperando receber de volta. Nós não obedecemos a Deus para sermos abençoados. Nós fazemos tudo isso por quê? Porque nós amamos a Deus e porque o Senhor é soberano, dono de todas as coisas, inclusive das nossas vidas e tudo que nós temos. Mas também nós não podemos nos esquecer de que em toda a palavra de Deus nós encontramos o ensino de que o Senhor abençoa aquele que se submete aos seus mandamentos. Viu o texto que nós lemos no começo do culto? Aquele que ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, as obedece, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Chegou chuva, bateu água, rios e vento, e aquela casa ficou firme. Por quê? Porque estava firmada na rocha. Na rocha. Então nós temos este mandamento na palavra de Deus. Agora nós precisamos de muita cautela. É justamente por isso que esse não é um assunto sempre tocado em nossas igrejas, porque precisamos de uma cautela. Mas por outro lado, o fato de haver lobos devoradores que gostam de aproveitar das peles das ovelhas, da lã das ovelhas, o fato de existirem homens assim não devem nos privar também de ensinar a verdade. E é isso que a palavra de Deus ensina. Então nós conhecemos a palavra, dízimo é 10%, essa é a tradução literal da palavra, não tem que buscar no hebraico ou no grego, é isso. Então essa é uma realidade bíblica que foi estabelecida antes mesmo desses 10 mandamentos. Se você observar Gênesis capítulo 14, já é mencionado ali a respeito do dízimo. Então normalmente pessoas que argumentam sobre dar, não dar, se devo dar ou não. Pessoas que argumentam que essa é uma ideia do Velho Testamento, então normalmente são crentes que não dão o dízimo ou não devolvem daquilo que já é do Senhor. São pessoas que não devolvem daquilo que já é do Senhor e são normalmente os que menos contribuem para o crescimento do reino de Deus. Principalmente na parte patrimonial da igreja local. Normalmente, pessoas que argumentam são os que menos contribuem. E você pode notar que esses corações, isso nós vamos ver que é um problema maior do coração. É o coração que está errado. Então, na verdade, quase todas as pessoas que tentam encontrar versículos bíblicos para afirmar que ninguém precisa dar o dízimo, ou isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa de judeu, isso é coisa passada, agora Deus olha o coração, nós vamos ver um versículo que é usado para isso. Normalmente pessoas que têm esse pensamento são pessoas que não ofertam a Deus porque amam o dinheiro e gostam de entesourar, gostam de engordar a conta bancária, gostam de viver bem. Não, eu gosto de viver bem, comer bem, eu gosto de fazer aquilo que me dá vontade. E aí então, para poder saciar a sua vontade, eles deixam a vontade de Deus de lado. E a Bíblia nos ensina também sobre isso, porque 1 Timóteo 6, versículos 8 e o versículo 10, tendo porém sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Pessoas sofrem porque amam o dinheiro. Pessoas se matam de trabalhar, perdem suas famílias, perdem seus cônjuges, perdem porque amam o dinheiro. Porque o dinheiro é mais importante. A nossa vida, eu mencionei isso na semana passada, a nossa vida ela é determinada por escala de valores. Aquilo que é mais valorizado por nós, aquilo que nós valorizamos mais, nós vamos empenhar o nosso esforço, a nossa vida naquilo. E aí para muitas pessoas é o dinheiro. Nota que o amor ao dinheiro é o problema, não o dinheiro. Precisamos de dinheiro, mas o problema é o amor. O amor.
É pecado ter dinheiro? Não, mas amar o dinheiro, sim. É o que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, algumas pessoas dizem que não existe mais o dízimo, somente as ofertas voluntárias, ou seja, o que você tem que dar é de coração, que Deus tocar no seu coração. Só que a questão é que o versículo, e o único versículo que eles utilizam para isso, é 2 Coríntios 9:7, porque diz ali: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então pessoas usam esse versículo para dizer duas coisas. Primeiro, eu tenho que dar aquilo que o Senhor tocar no meu coração. E segundo, eu tenho que dar com alegria. Eu já tive pessoas dizendo assim para mim: pastor, eu não oferto na igreja porque eu estou passando necessidade, e se eu ofertar vai ser com tristeza, e Deus me manda ofertar com alegria. E aí dá vontade de dizer assim: então desobedeça a Deus com alegria. Só que a questão, irmãos, é que esse versículo, por isso que é importante você estudar a Bíblia. Estuda a Bíblia. Por isso que a gente gosta de olhar esses textos e estudá-los. Porque esse versículo usado dessa forma, ele está fora de contexto. Porque o contexto aqui não está falando sobre dízimo, ele está falando sobre ofertas voluntárias para ajudar os irmãos. Como que a gente sabe disso? Lendo o capítulo todo. A gente não vai ler, leia em casa, mas 2 versículos chaves. No mesmo capítulo, o versículo 1 diz: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. A favor dos santos. Versículo 12, porque a administração desse serviço, falando das ofertas, tá bom? Só supre as necessidades, não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Então, para as necessidades dos santos. O capítulo fala sobre coleta para os santos. E realmente essa coleta é voluntária, ninguém é obrigado. Sempre que talvez tenha um irmão padecendo necessidade, nós fazemos a chamada vaquinha para ajudar, ninguém é obrigado, na verdade ninguém é obrigado a dar nada, né? Mas esse versículo fala a respeito de ofertas para ajudar os santos, né? Então, afinal de contas, o que é que Jesus ensinou? O que é que Jesus ensinou sobre isso? Mateus 23:23. Jesus, combatendo o farisaísmo aqui, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais, ou vocês dão o dízimo da hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. O que é que ele diz ali? Olha, ai de vós, vocês dizimam tudo, até as plantinhas, o endro, o cominho, a hortelã. Mas aí Jesus diz assim: olha, deveis, porém, fazer estas coisas. Quais coisas? Dizimar o endro, o cominho, a hortelã. Deveis fazer isto, mas não omitir aquelas. Quais são aquelas? A lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Conseguiu entender ali? Então Jesus diz, em outras palavras, vocês devem continuar dizimando, mas não se esqueçam da lei, do juízo, da misericórdia e da fé. Então, em momento nenhum, irmãos, nós encontramos na palavra de Deus Jesus ensinando que o dízimo é algo ultrapassado que não deve ser usado. Não encontramos isso em momento nenhum na palavra de Deus. Nós não encontramos. Tá bom? Então tudo é uma questão do coração. Aquele que entende que tudo pertence a Deus, como nós vimos, e tem um coração agradecido diante dele, esta pessoa, ele obedece, ele tem prazer nisso. Ele tem prazer, né? Então, cada cristão que não aplica em seu coração essas coisas, ele precisa de uma proximidade maior de Deus e da palavra de Deus, né? Então a pergunta que fica diante de tudo isso, e a gente está quase terminando aqui, é: você, eu, nós, já transgredimos o 8º mandamento? Agora que nós vimos de uma forma mais abrangente, viu isso? Porque de início, eu não sei de você, mas a minha tendência quando se fala sobre roubar, eu já penso logo nos políticos, eu já penso nos ladrões, eu já penso naqueles que invadem as casas e roubam coisas, daquele que abordam a pessoa lá no banco e rouba o dinheiro.
a gente já pensa nisso, mas agora, olhando de uma forma mais abrangente, será que alguma vez nós já transgredimos o 8º mandamento de não furtarás? Deus é tão misericordioso que nos dá a oportunidade de endireitarmos o nosso caminho diante dele e diante das pessoas. E ele nos ensina o que nós devemos fazer. Olha que interessante, e a gente está chegando no final, tá bom? Provérbios 6, versículos 30 e 31. Olha que interessante. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. E se for achado, ou seja, se ele for pego, pagará o tanto 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Ele fala ali que nós não devemos injuriar o ladrão se ele estiver furtando porque ele está com fome. Agora, o que significa isso? A palavra injuriar que ele usa ali significa insultar, desprezar, tratar mal ou até mesmo espancar. Então, quando você tem um ladrão, a não ser que a sua integridade física, né, esteja em jogo, e aí é outro assunto, né? Mas ele diz ali que se alguém rouba porque está padecendo necessidade, ele não deve ser espancado, injuriado, desprezado. Mas o que ele deve fazer? Pagar o tanto 7 vezes. Isso nos dá uma ideia de quê? De que Deus trabalha, né, Deus ordena a restituição, que é o que nós já vimos. Pague aquilo que se deve, dê ao outro aquilo que pertence ao outro, dê a Deus o que pertence a Deus, dê ao governo o que pertence ao governo, restitui aquilo, entrega, tira isso vamos tirar isso das nossas mãos porque é algo que não nos pertence. E é interessante que o próprio Jesus, ele deixa registrado isso, né, nos evangelhos, porque se lembra de Zaqueu? Quem foi Zaqueu? Você se lembra? Zaqueu foi aquele homenzinho de pequena estatura, que Jesus ia passando e ele subiu numa árvore, lá em Lucas capítulo 19, ele subiu numa árvore para poder ver Jesus, e aí então Jesus passando, ele olha para aquele homem e diz: Zaqueu, desce daí porque hoje eu vou pousar na sua casa. Aquele homem era um cobrador de impostos, injusto, mas Jesus diz: hoje eu vou para a tua casa. De alguma forma aconteceu um milagre no coração dele, no momento que ele desceu daquela árvore, porque o próprio Zaqueu, ele diz assim, então, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou tenho roubado alguém, o restituo quadruplicado. E quando você olha no Velho Testamento também, na lei, você vai encontrar ali que, a não ser quando alguém rouba outra pessoa, porque havia isso também, quando alguém roubava outra pessoa, talvez para vender como escravo, não sei, mas quando alguém roubava outra pessoa, ele recebia pena de morte. Mas todos os demais furtos era pago com a restituição, e aí tinha os critérios ali, tudo era restituído. Então Deus nos ensina a questão da restituição, de entregar aquilo que não é nosso. A conclusão de tudo isso, irmãos, o que nós aprendemos na palavra de Deus? Conceitos importantes para a gente fazer uma conclusão aqui, para fazermos um fechamento aqui. Efésios 4:28, a palavra diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe, faça o que é bom. E o interessante aqui é que ele não somente coloca a questão da justiça em jogo, né? Porque aquele que rouba, ele é injusto. Ele não somente coloca a questão da justiça, mas ele também diz o motivo pelo qual você deve trabalhar. Nós devemos trabalhar. Além das nossas necessidades básicas, ele diz ali, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
Não é para amar o dinheiro e engordar uma conta bancária, para adquirir bens e tantas coisas, não. O objetivo do dinheiro é para a nossa subsistência e para repartir com o que tiver necessidade. Para isso o Senhor confia nas nossas mãos, né, valores. A palavra de Deus, ela nos ensina em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 e 12. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E esse é o motivo pelo qual eu tenho muita cautela em dar esmolas. Porque quase que a totalidade das pessoas que pedem esmolas não querem trabalhar, porque eles são sustentados pelas pessoas. Então, por favor, não fique indignado quando de repente aparecer alguém, um andarilho e tal, e pedir dinheiro, e aí eu falar, olha, eu não dou dinheiro para ninguém. Você está com fome, a gente pode te ajudar a saciar a fome, mas dinheiro eu não dou. Por isso. Então é muito possível, irmãos, que alguém não roube, mas ainda assim seja materialista. Porque é possível que alguém ande em dia com as responsabilidades, não roube, mas tem aquele amor ao dinheiro, que tudo que entra é para engordar a conta bancária, é para poder crescer, é para poder adquirir bens e patrimônios e tal e tudo mais. Mas ele anda em dia com as suas obrigações. Mas ainda assim é possível. Mas Deus espera que nós usemos o dinheiro que Ele confia em nós para o suprimento da obra dEle, para ajudar até mesmo missionários que fazem parte da obra do Senhor e também para suprir necessidades de outras pessoas, licitamente, né? Não de pessoas que não precisam, de pessoas que podem trabalhar, mas não querem, mas pessoas que realmente estejam em necessidade. Assim, de um jeito ou de outro, Deus será engrandecido através das nossas vidas. E a conclusão de tudo isso é: por que é tão importante não roubarmos e não sermos apegados nas riquezas? Porque a conclusão é, segundo aos Coríntios 8:9, diz assim, dando testemunho de Jesus, ele fala: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E aqui não fala sobre riqueza física, material. Qual é a maior riqueza que o ser humano pode ter nesse mundo e no vindouro? Jesus Cristo. É a maior riqueza que nós podemos ter. É Jesus. Quando eu penso, quando eu entendo e quando eu compreendo, quando essa verdade sai daqui e vem para o coração, eu consigo entender todos esses princípios que a palavra de Deus me ensina. Eu consigo entender por que eu não devo roubar. Eu consigo entender por que Deus confiou um emprego nas minhas mãos. Eu consigo entender o porquê que eu devo devolver aquilo que pertence a Deus, daquilo que já é dele, porque tudo é dele. Por quê? Porque eu tenho um coração grato. Eu consigo entender isso. A maior riqueza que alguém pode possuir não é dinheiro, bens adquiridos, nem uma conta bancária transbordante. A maior riqueza que alguém pode possuir é a salvação em Cristo Jesus. Pode te faltar o dinheiro, pode te faltar qualquer coisa, mas a salvação em Cristo, ninguém pode tirar de você. É a coisa mais maravilhosa. É melhor do que qualquer dinheiro, ouro, prata, melhor do que qualquer carro do ano, melhor do que qualquer casa, por maior e mais linda que seja. A salvação é incomparavelmente muito maior. Amém? E é esse entendimento do tamanho dessa salvação que me faz andar em dia com o meu testemunho, com a sociedade lá fora, com o governo e com Deus. Então que o Senhor nos ajude a realmente praticarmos a palavra de Deus e que nós possamos
manter um bom testemunho, não somente diante de Deus, dos irmãos, mas na sociedade lá fora também, porque faltam crentes assim nos dias de hoje. Amém?